Quem vai orar pelo pregador? Estenda suas mãos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, Pai. Senhor Jesus, queremos apresentar o teu Filho que estará na incumbência de nos trazer a tua palavra, que o Senhor possa usar ele poderosamente, de modo que o Senhor venha nos surpreender e também surpreender a ele próprio, Pai. Nos ajuda, Senhor, e fala conosco, manifesta a tua glória através da tua palavra, Pai, e não deixa com que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair regozijados pelo poder manifestado através da tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria de estarmos aqui uma vez mais para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quantos aqui estão felizes com Jesus? É motivo de alegria. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Enquanto os irmãos localizam, eu gostaria de magnificar a Deus mais uma vez em estarmos nessa casa de oração. Agradecer também ao nosso irmão Fábio, que fizeram uma vez mais esse convite. Meu muito obrigado. Todos encontraram o livro de 2 Samuel, capítulo 24, digam amém. Vamos ler o versículo 24 e o versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Porém o rei disse a Araúna, não. Porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. E os irmãos dizem amém. Queridos irmãos, se o tecladista puder me ajudar fazendo fundo, por obséquio. Estamos diante de um texto um pouco tanto conhecido da Igreja Sagrada. Nós conhecemos por demais a história do rei Davi. Quem nunca ouviu falar do rei Davi? Quem nunca ouviu uma história sobre esse rei de Israel? Sabemos muito bem que Davi ele foi o segundo rei na monarquia de Israel. Ele foi posterior ao rei Saul. E sabemos que Saul foi ungido por Samuel. Entretanto, em um dado momento da vida de Saul, nós podemos perceber que Saul vai perder a essência e vai se afastar da presença. Então Deus vai se deslocar para Samuel e vai dizer: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Vai à casa de Jessé o belemita, e lá eu separei o rei que reinará sobre Israel. Quando ele chega na casa desse belemita Jessé, você pode perceber que na casa de Jessé tinha grandes homens, fortes, guerreiros, que estavam aptos para reinar sobre Israel. Por isso que você vai perceber que Samuel, por um dado momento, vai se confundir ao tentar descobrir quem reinaria sobre Israel, porque Samuel ele foi olhando pela aparência, Samuel ele foi olhando pela formosura. Entretanto, nós sabemos muito bem que o nosso Deus ele não olha para a aparência.
O nosso Deus, ele não tem nada a ver com a formosura. E ele vai dizer para Samuel: o homem pode até olhar a aparência, o homem pode olhar até os status, o homem pode até olhar se tem condições financeiras, mas eu, Deus Todo-Poderoso, eu continuo sondando os corações. E eu achei meu servo Davi. Se você for ler os Salmos, você vai ver. E com teu olho ungi. Por quê? Porque Davi, ele foi considerado o homem segundo ao coração de Deus. Sabe o que Deus queria dizer para Samuel? Samuel, você peca porque olha para a aparência, você peca porque olha pela formosura, se é bonito, se é alto, se é forte. Mas no momento em que você olhar para o coração, você vai descobrir quem é de verdade. No momento em que você olhar para o coração, você vai descobrir o homem na qual foi separado para reinar sobre Israel. E o rei Davi não era um menino de guerra. Davi não era um menino experimentado nas espadas. Você vai ver que quando Davi vai lutar contra o gigante, ele vai deixar todas as armaduras de Saul de lado e vai dizer: eu vou em nome do Senhor, porque talvez eu não sei manusear a espada da guerra, talvez eu não sei manusear o escudo, mas eu conheço um Deus que é todo poderoso e Ele pode me livrar das mãos do gigante. E você vai lutar como Davi. Eu tenho experiência em pelejas, eu tenho experiências em batalhas, e eu tenho certeza de como eu lutava contra o urso, de como eu lutava contra o leão. Eu lutarei contra esse gigante, e o nosso Deus nos dará a vitória. O Davi sonhador, que descreve lindos salmos, um dos salmos mais conhecidos, que é na Bíblia Sagrada, de número 23, ele vai descrever no campo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai se colocar na função de ovelha, porque quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele entendia que nenhuma ovelha era perdida, que nenhuma ovelha ficava para trás. E se ele era a ovelha, Deus cuidaria dele. Ele vai ser muito grande, a história dele vai ser magnífica. Você vai ver que quando ele vai tomar posse do trono, que ele vai reinar sobre Israel, agora ele vai fazer a primeira atitude de Davi como rei. Ele vai chamar todo o povo de Israel. Ele vai reunir toda aquela geração e ele vai dizer: eu não sei se parece bem aos teus olhos, eu não sei se parece bem essa atitude que eu vou tomar. Talvez a atitude que você quer que eu tome seja no mínimo cuidar da segurança, ou talvez da saúde. Talvez você queira que eu cuide do saneamento básico, mas a minha prioridade no reino vai ser buscar a presença de Deus. Eu vou recuperar aquela arca na qual um dia foi perdida, e eu vou trazer de volta para Jerusalém, porque Davi entendia que ele poderia ser rei, que ele poderia reinar. Entretanto, ele não poderia reinar sem a presença. Ele colocou a presença como prioridade. Tudo que ele fazia, ele colocava a presença como prioridade. Por isso Davi prosperou, por isso Davi cresceu. Ei, a saúde é importante, mas a presença é maior. A segurança é importante, mas a presença é maior. Eu irei buscar a presença que um dia foi perdida, e eu não posso reinar sem a presença. Eu não posso reinar sem a presença. Talvez Davi estava dizendo: eu não consigo dar um passo sem a presença, eu não consigo fazer nada
sem a presença, mas com a presença de Deus no nosso meio, eu consigo reinar. Por quê? Por causa da presença. É a presença de Deus. Eu vou buscar a presença, e você vai ver que Davi vai ser vitorioso. Nunca vai perder uma guerra. Deus vai lançar uma promessa na vida de Davi, que o seu reinado jamais teria fim. Tudo isso porque ele priorizou a presença de Deus. O seu segunda atitude como rei, sabe qual vai ser? Ele vai comparar a sua casa com a casa na qual morava a presença de Deus, o tabernáculo. E ele vai dizer: eu moro aqui em uma casa muito bela por demais, eu tenho tudo aqui, enquanto a presença de Deus mora em uma tenda. Eu preciso edificar um templo. Esse desejo vai sair do seu coração, só que Deus não irá permitir. Entretanto, o seu filho Salomão vai construir o templo que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Esse projeto não foi de Salomão. Davi o entregou a Salomão para que ele pudesse edificar, mas esse projeto nasceu no coração de Davi, porque Davi entendia que para prosperar, Davi compreendeu que para crescer, Davi entendeu que para ser bem sucedido aqui na terra, era necessário priorizar a presença de Deus. Porque todas as vezes que priorizamos, nós somos bem-sucedidos. Todas as vezes em que buscamos, foi falado aqui, temos que buscar o Espírito Santo, temos que buscar a caridade, os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque todas as vezes que nós buscamos, Ele trabalha ao nosso favor. As guerras Davi não pelejava sozinho. As pelejas de Davi ele não lutava sozinho. Ele tinha do lado dele a presença do Deus Todo-Poderoso. E por isso que Davi foi vitorioso. E por isso que ele venceu. O capítulo que nós lemos vai ser uma das últimas ações que Davi vai tomar. No capítulo 24, Davi não vai ser mais aquele jovem pastor de ovelhas. No capítulo 24, Davi não vai ser aquele menino na qual era compositor de salmos. Davi agora vai ser um homem experimentado. Ele vai edificar uma cidade chamada a cidade de Davi. Todos conhecemos. Davi vai ser grande por demais aqui no final da carreira. E por ser grande por demais, talvez por um dado momento ele vai se perder ou se corromper. Porque ele agora no capítulo 24 vai querer comparar como ele pegou o reinado de Israel. Como foi que ele pegou? Estava desestabilizado. Saul tinha cometido, o rei teria cometido o suicídio. E agora o povo estava desequilibrado, porque não tinha mais aquela referência. Mas agora Davi vai reinar e vai começar a trabalhar. Vai começar a edificar a cidade. Davi vai começar a crescer. E por isso agora no capítulo 24, ele vai fazer uma comparação. Que comparação é essa, Eliezer? Ele vai comparar o início da sua caminhada com o final da sua caminhada. Por isso, ele vai mandar fazer a contagem do povo. A contagem do povo, ele vai dizer: conta aí quantas pessoas tem sobre Israel capazes de guerrear, capazes de pegar em espada. Porque ele queria comparar o exército do final da vida dele para o início, para dizer: olha como eu deixei o povo. Se o povo está forte foi por causa de mim. Ele queria se engrandecer no meio de Israel. Ele queria, a soberba subiu por um momento no coração dele, e ele queria mostrar para o povo que ele era capaz de alguma coisa. Ele queria mostrar para aquele povo que ele poderia fazer alguma coisa. Entretanto, nós sabemos que se
se Davi um dia venceu a batalha, não foi na força do seu braço. Nós sabemos que se Davi venceu a peleja, não foi na força do seu braço. Ele tentou se engrandecer porque podia, porque era, mas nós sabemos que se ele venceu a batalha, não era porque ele era bom. Se ele venceu a peleja, não era porque ele era forte, mas era porque o Senhor era com ele. Sabe o que eu aprendo? Não se engrandeças nas pelejas que você vence. Em nenhum momento se engrandeça porque você venceu as batalhas da vida, porque não é na força do seu braço que você vence. Não é na força do seu braço que você ganha. O meu pastor, ele costumava dizer: tira esse S do seu peito, porque você não é super-homem. As pelejas que há na vida de um cristão, nós só vencemos por causa de um homem, que é Jesus de Nazaré. Não existe peleja na qual você lute sozinho, porque você vai ver em Lamentações, Jeremias escrevendo e dizendo: é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Imagina aí um dia na mão do seu inimigo. Não é porque você é bom, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem fama, não é porque você tem sucesso. Qual é o segredo da vitória? É que Jesus está contigo, é que Jesus está contigo. Ele vai se engrandecer quando ele percebe o erro que ele fez. Ele vai pedir perdão. Deus vai dar 3 consequências. Eu tenho 3 consequências aqui, Davi. Você vai escolher qual é a consequência que vai cair sobre o povo. A primeira, 7 anos passando fome. Você pode escolher durante 7 anos você passar fome. Isso está no capítulo 13, do capítulo que nós lemos, no versículo 13. Você pode passar 7 anos fome. A segunda consequência é você ficar 3 meses nas mãos dos seus inimigos. E a terceira consequência é eu enviar dos céus uma praga. Escolhe porém qual é a consequência que você irá sofrer. Davi vai analisar e vai pensar: fome eu não quero passar. Eu posso passar por tudo, mas 7 anos de fome, imagina aí. É muita coisa. Aí ele ficou entre na mão dos inimigos e na mão de Deus. Aí ele vai dizer: na mão do meu inimigo ele me mata no primeiro dia. Na mão do meu inimigo, minha mão manchada de sangue, eu mato muito. Então eu quero cair na mão do Senhor, porque Ele tem misericórdia. Versículo 14. Ele vai usar de misericórdia, pensando ele que por causa da misericórdia a consequência não viria. Eu escolho cair na mão do Senhor. Ele usa de misericórdia e está tudo certo. Enganado Davi. Oh, coitado de Davi. Coitadinho, porque na mesma hora que ele liberou essa palavra que queria cair na mão de Deus, você vai ver que o anjo vai descer, vai começar a matar o povo. Na mesma hora que ele liberou, você vai ver que a mortandade vai visitar o povo, e o povo vai começar a perecer, e Davi agora vai ver o povo morrendo por causa da sua culpa. E eu posso conjecturar que ele perdeu amigos naquela vez, ele perdeu pessoas próximas, ele perdeu colegas. Ele está dizendo: meu Deus, meu amigo morreu por causa de mim, meu Deus, fulano morreu por causa de mim. A culpa não era dele, a culpa era minha.
eu que deveria morrer, porque Davi entendia que ele tinha pecado, e ele escolheu a consequência da parte de Deus, e ele estava pensando: Deus, o Senhor vai usar de misericórdia, mas no exato momento que ele viu Deus fazendo, que ele viu Deus matando, ele falou: Deus, por favor, para com a praga, eu não aguento mais perder o meu povo. Eu não posso perder o meu povo. Eu não posso perder. Olha a geração morrendo. Olha a geração perecendo. Olha o que está acontecendo com a nossa geração. Israel era tão forte. Israel era tão grande. E em poucos minutos, Israel estava sendo devorado. Israel estava sendo destruído. Tudo isso por causa do pecado de Davi. Eu aprendo com Davi aqui que existem pecados que nós cometemos, que a consequência não vai vir somente para a gente. Existem pessoas que sofrerão as consequências dos nossos pecados. E é aí que eu acho que o coração de Davi vai dilacerar, porque ele não aguentava ver um amigo próximo morrer por culpa dele. E a pergunta de Davi é: o que eu posso fazer para que a mortandade acabe? O que eu posso fazer para que a morte cesse? O que eu preciso fazer para que haja paz? O povo está perecendo. O povo está sofrendo. E eu preciso tomar uma atitude para que o povo pare de sofrer. Sabe o que eu aprendo? Que a consequência virá. Mas existem atitudes que minimizam as nossas consequências. E um profeta vai se manifestar no meio do povo e vai dizer: quer que o milagre aconteça? Sacrifica. Quer ver Deus trabalhar na tua casa, Davi? Entrega o sacrifício. Quer ver a mortandade não entrar? É necessário sacrificar. É pelo intermédio do sacrifício, Davi. Porque enquanto você está sacrificando, eu estou sarando o povo. Quer que o milagre aconteça, meu irmão, minha irmã, que veio nessa noite tão solene, tão memorável, onde a presença de Deus está no nosso meio. Os céus estão dizendo nessa noite: quer que o milagre aconteça? Sacrifica. Quer que Deus opere? Chegou a hora de sacrificar. Araúna ouviu isso e vai dizer: ó rei, o Jebuseu, ó rei, eu tenho tudo aqui para o sacrifício. Eu tenho a eira, eu tenho o altar, eu tenho o boi. O Senhor sacrifica aí, a praga vai embora. O Senhor oferta aí, o mal vai embora. Davi poderia muito bem pegar aquele sacrifício e oferecer. Poderia ou não poderia? Era coisa rápida, simples. Sacrificou, matou o boi, entregou como oferta, parou a mortandade. Mas sabe o que Davi vai dizer? Eu não posso oferecer um sacrifício sem valor. Como eu vou ofertar algo a Deus que não me custa nada?
Em essas palavras, parafraseando, é isso. Como eu vou entregar algo a Deus que para mim não doeu? Como eu vou sacrificar algo a Deus que para mim não faz diferença? Eu preciso entregar um sacrifício de valor. Eu preciso ofertar algo que doa em mim. Eu preciso sentir que eu estou perdendo algo, porque eu entregando, eu ofertando, eu sacrificando, eu entenderei que Ele vai operar. Ele vai operar. Ele vai operar. E o porquê as pragas não vão embora no século presente? Porque os sacrifícios que entregamos é emprestado. O sacrifício que nós entregamos é emprestado. E Deus está dizendo: quer sacrificar? Quer que o milagre aconteça? Entregue algo valoroso. Entregue algo de valor. Vou dar um exemplo aqui claro, Jefité. Deus, se o Senhor me der a peleja e eu vencer a primeira pessoa, a primeira coisa que vier na minha direção, eu vou entregar como sacrifício. Calma, Jefité. Quando ele viu Deus, é minha filha, o voto, o sacrifício. Será que às vezes você vai entregar o sacrifício que realmente precisa ser entregue para que o milagre aconteça? E Davi vai se manifestar dizendo: eu não posso sacrificar a Deus um holocausto sem valor, que não me custe nada. E entendendo isso, ele vai dizer: sacrifício para ser respondido por Deus tem que ser sacrifício valoroso. Precisa ser um sacrifício perfeito. E ele vai dizer: eu compro. Você quer me dar, mas se você me der, eu não vou sentir a dor, mas eu vou comprar tudo e eu vou oferecer a Deus, porque eu tenho certeza que Ele irá operar o milagre. Eu vou entregar a Deus um sacrifício valoroso. Eu vou entregar a Deus algo que me custe alguma coisa. Eu vou entregar a Deus um sacrifício perfeito, porque enquanto eu estou ofertando aqui, Ele está trabalhando lá. Enquanto eu estou adorando aqui, Ele opera lá. Você cantou nessa noite: tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Enquanto você está aqui entregando o sacrifício, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Só quem acredita, levanta uma das suas mãos e adore a Deus nessa noite. Eu vou entregar um sacrifício valoroso. E eu tenho certeza que a partir de hoje, a mortandade não vem mais. Nem mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na tua tenda. Mas nessa noite eu te convido a sacrificar. Nessa noite eu te convido a preparar o altar do Senhor. Nessa noite eu te convido a entregar aquela oferta valorosa ao Senhor. Por que, Eliezer? Porque só existe uma maneira, Davi. Só existe uma condição, Davi. E qual é a condição? É sacrificando hoje, é entregando hoje. Você vai ver Deus se manifestando para Josué e dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio do meu povo.
Eu preciso do milagre. Eu preciso da operação divina. Eu preciso que aconteça algo na minha vida. Se você está precisando, eu te convido a entregar um sacrifício de valor. Porque todo sacrifício perfeito, Deus recebe. E qual é o principal sacrifício que há na Bíblia Sagrada? O que Deus entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não padeça, mas tenha a vida. Deus ensinou no Calvário o sacrifício que nós devemos entregar. E você vai ver Paulo descrevendo: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu não tenho mais ação própria. Se Ele vive em mim, eu não tenho mais domínio sobre mim. Por quê? Porque é Ele que opera, porque é Ele que faz, porque é Ele que opera, porque é Ele que faz. Quando deixamos Cristo habitar dentro de nós, Ele opera, Ele traz a vida, Ele faz o milagre, Ele opera. Entrega o sacrifício perfeito. Você precisa entender e compreender que a praga só deixou. Você vai ouvir o versículo que nós vai dizer: e Deus aplacou para a terra e tirou a praga. Somente depois do sacrifício. Porque enquanto Davi não sacrificava, ele via pessoas morrendo, pessoas perecendo. Mas quando ele sacrificou, ele entendeu que ele não sofreria mais. Porque o sacrifício perfeito vem para limpar o pecado. Se você for estudar sobre o sacrifício, você vai perceber que ele vai purificar de todo pecado. E se já estamos purificados do pecado, não tem porquê sofrer as consequências. Mas uma vez mais, eu vou ser bem taxativo e emblemático no que eu quero passar para a amada igreja nessa noite. Qual é o sacrifício que você precisa entregar para Deus? Qual é o sacrifício que você precisa ofertar para Deus? Mas Deus, eu não entendo por que tanta luta. Eu não entendo por que tanta prova. Eu não entendo por que tanto levante. Deus está dizendo: basta sacrificar. Basta entregar. Porque enquanto você entrega, não haverá danos. Mas aprenda, por favor, capite essa mensagem por obséquio, que é necessário entregar a Deus
um sacrifício de valor. Eu posso pedir para os irmãos ficarem de pé? Por favor, fiquem de pé comigo. Vamos fazer uma oração nessa noite. Eu tenho exatamente 1 minuto. Eu só quero fazer uma oração. E eu vou fazer uma oração nessa noite. E eu quero te pedir que você nessa noite coloque, por favor, a mão no seu coração, curve suas cabeças, fechem seus olhos, por favor, se possível for, e se não for de alto incômodo. E nesse momento eu quero te pedir que você apresente a Deus a área que você quer que Ele opere, e também oferte a Ele o sacrifício. Aí está a tua igreja, ó Deus. A igreja escolhida, a igreja amada, a adornada, a que está ataviada para a volta do Cordeiro. Entretanto, ó Deus, a tua igreja sabe muito bem que existem áreas nas nossas vidas que precisamos que o Senhor entre para operar. Entendemos perfeitamente que o Senhor opera nas nossas vidas. E nessa noite eu te peço que se é na saúde espiritual que o Senhor visite, que se é, ó Pai, na saúde emocional que o Senhor visite, que se é na área financeira que o Senhor repreenda o migrador, o gafanhoto, o cortador. Que, ó Deus, se for na área sentimental, que o Senhor possa operar na tua igreja nessa noite. Nós te pedimos encarecidamente. Começa, por favor, Deus, a trabalhar na tua igreja. E com isso, nós estamos nessa noite ofertando ao Senhor o nosso sacrifício. Estamos ofertando nessa noite as nossas ofertas. E temos ciência de algo, que desde a antiguidade não conhecemos um Deus que trabalha ao favor daqueles que neles esperam. E eu quero te pedir, ó Deus, começa a trabalhar, porque entendemos que a partir de hoje começaremos a sacrificar, que a partir de hoje começaremos a ofertar, que a partir de hoje começaremos a entregar ao Senhor um sacrifício perfeito. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. No poder que há no teu nome. Amém.